Boa noite, irmãos. Deus abençoe, pode assentar. Nós estamos agradecidos a Deus por tudo, pelas viagens que foram realizadas pelos irmãos, irmão Joglaí, pela nossa viagem e por todos que têm viajado. Certamente Deus tem abençoado, guardando a vida de cada crente. Ao retornar a casa sempre é bom. O profeta disse: eu tenho viajado ao redor do mundo, mas nada melhor do que o nosso tabernáculo, o nosso lugar, nossa família, e isso realmente é maravilhoso, né? Cria-se um vínculo maior, e por mais que nós estamos em lugares bonitos, bastante agradáveis, as pessoas, é como a casa, né? As pessoas tiram férias e vão viajar. Melhores férias é em casa. Você dorme até a hora que você quer, come o que você quer, né? Então, em casa. Você pode estar no melhor lugar, mas sempre você está lembrando de voltar para casa. Não vê a hora. Ainda que aquela cama pode ser de molas, mola já está meia fraca para um lado e para outro, mas nada melhor que realmente estar em casa. E a casa do Pai, então, é maravilhoso. Davi disse que é melhor estar um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar, porque ele considerava tanto o que era a casa do Senhor. E deveria ser, na vida de cada crente, esta casa um lugar de atrativo especial para todo verdadeiro crente, porque realmente a Bíblia disse que até os pardais tinham o prazer de fazer os seus ninhos no tabernáculo, na casa de Deus. Isto realmente é maravilhoso, né? A gente vê que há uma proteção maravilhosa quando nós estamos aqui, né? Você já viu muitos pássaros, eles fazem ninhos próximo à casa dos humanos. Às vezes bem em casa mesmo, às vezes bem na janela, vem o sabiá, vem fazer, sabe por quê? Porque eles sabem que o gavião não chega ali perto, porque tem um humano ali. Então eles conseguem administrar o ninho deles próximo onde tem o humano, que é maior do que o gavião, e eles sabem que o gavião não vai vir ali. Então ele está mais protegido. O ser humano também deveria procurar se hospedar, se encostar onde há mais proteção. Por isso é melhor estar na casa de Deus, né? É melhor estar na casa de Deus. Estava pensando sobre o acesso que Deus tem dado para nós às bênçãos hoje. E como tudo tem contribuído para nós termos acesso a tudo que Deus está realizando nesses últimos dias. Assim como o mundo. Hoje uma partida de futebol no Japão, ou que é lá do outro lado do mundo, é transmitido ao vivo, instantaneamente, para todo o planeta. Todo mundo vê, eles participam e eles se ajuntam nos bares, se ajuntam nas vilas ali, põem telão, e eles todos então participam com uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo. Eles entram no espírito e eles gritam e eles chamam pelo nome do jogador. Já viu? Está em São Paulo, o jogador está no Japão e ele diz: chuta fulano, chuta, oh, não é possível, juiz ladrão, e tal. Em outras palavras, eles entram tanto no espírito que eles passam a ver aquilo como uma realidade presente. Nós precisamos também ter o sentimento do céu com algo presente, né? Quando nós oramos, quando nós adoramos, nós temos que ter o sentimento de realidade no presente, porque os céus baixou até nós, Deus desceu até nós, o Espírito Santo tem se manifestado entre nós. Por isso que os nossos cânticos, nossas orações, a nossa presença na igreja, ela deve ser feita com essa revelação da presença real do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque se o jogador lá não vê, os seus torcedores aqui, com certeza não veem,
Mas tem uma coisa, a quem nós servimos, o nosso Deus, cada gesto, cada amém, cada momento que você se alegra, o nosso Deus está vendo em todo o universo. Aonde estiver, Ele está presente, não é? Então nós vemos que é necessário nós interagirmos com as coisas de Deus, quando nós viemos à casa de Deus. Nós sentimos que realmente Ele se faz presente. É bom reconhecer a presença dele, embora o profeta pregou a mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Antes de nós lermos a Bíblia, eu quero lembrar essas palavras do profeta, Irmão Brana, para nós. E nós eu quero ser, melhor dizendo, como Paulo disse no passado, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Jesus disse que ele nada escondeu de seus discípulos. E como eu, tão ocupado, tentando permanecer sobre a unção do Espírito Santo, para encontrar o que a mensagem da hora é, eu às vezes falho em sair e fazer meus deveres como servo de Cristo, como ministro. Mas eu tenho muitos homens que tentam me ajudar para fazer isso. Mombrana sabia valorizar os cooperadores que estavam ao seu lado, cumprindo aquilo que ele realmente não podia fazer. E pelos quais estou agradecido a todos os meus irmãos ministros. Agora, não estou querendo dizer que eu tento segurar as pessoas. Se você está em outras partes, onde a mensagem está indo, pudesse vir e olhar ao redor desta igreja, nesta manhã, nos corredores, no berçário, no lado de fora, os rádios ligados, nos ônibus, trailers e assim por diante, e nos automóveis, você veria qual é o problema. E então, em cada culto, muitos vêm dirigindo e telefonam e assim por diante. Eles não conseguem entrar. E nós precisamos de mais espaço para que então as pessoas possam se assentar e estarem confortáveis. E então, para trazer uma mensagem que eu penso que é de vital importância. Eu sinto que todos devem estar confortavelmente assentados, para que então possamos ouvir, né? Está traduzido errado, é uma mensagem antiga, vir com os nossos lápis e papel e anotar uma Bíblia e assim por diante, para fazer as anotações. Então, era muito importante, quando nós vemos num culto, e a gente poder anotar alguma coisa daquilo que nós ouvimos para estudar em casa. Porque nós estamos sendo enganados em confiar sempre na nossa mente. E termina o culto, muitas vezes você não sabe o que foi pregado, ou algumas coisas lhe passam por alto. Eu sugeria que vocês que têm rádio em seus carros, têm toca-fita, toca-DVD, que eu já deixasse os DVD ali dentro, quando você ligasse o carro, rodando uma pregação daqui da igreja ou de um ministro, que você parasse de ouvir CBN, sei lá o que lá, rádio gospel, essa coisa toda, passou a ser uma coisa inaproveitável para os cristãos. Põe a voz de Irmão Brana, então, põe uma pregação, põe hinos cantados, inspirados, né? Eu sugeria que, quando nós fazemos isso, nós criamos um ambiente propício para nós ouvirmos a voz de Deus. Eu vou falar isso aqui público, mas eu não tive com frequência, eu não frequentava boate na minha época, assim que quando eu podia, eu não tinha dinheiro para ir. Quando eu tinha dinheiro, eu tinha me convertido. Então, Deus me poupou. Mas é claro que uma boate, ele vai ter um som adequado para que os demônios possam serem manifestados ali. O centro espírita,
eles têm a música própria para chamar os espíritos ali. Não é? Você vai num bar dos ébrios, ele vai ter as músicas próprias para manter aquele ambiente sempre naquela atmosfera de ébrio. Ele vai beber, ele vai... tantas coisas que ele vai fazer por causa da música. Ele está ali ligado e aquela música leva ele, então, a lembrar e a praticar coisas do passado, porque a música é para isso. Então, se você tem um carro e você... Eu lembro quando eu não tinha carro, eu pensava que bom é você ir na igreja, colocar a Bíblia no painel do carro, saber que é uma família cristã que está indo para a igreja, né, e tal. E você colocar ali esses hinos pregados, ou em casa, né, em vez de deixar lá o dia inteiro na notícias, né, notícia, 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 e você sabe, se você ouvir a notícia que está passando no rádio, é muito mais fácil você gravar ela do que você colocar uma pregação e repetir o que você ouviu. Você ouvir a notícia, sabe que na rua tal, em tal lugar, morreu fulano, bateu uma moto, bateu um ônibus e tal, porque isso mostra a esfera espiritual que nós estamos vivendo, porque vivendo nessa esfera natural, tudo que é natural tem mais probabilidade de agarrar a nós, de fixar em nossas mentes. Por isso, quando nós vivemos mais no espiritual, nós temos mais facilidade de gravar as coisas espirituais. Então, deveria o ambiente onde nós estamos, a viagem, onde a gente vai, já ter não, deixa rodando ali baixinho, você está escutando, você está meditando, aproveitando. É o conselho de Deus para nós. Podermos trazer esse ambiente bom para onde nós estamos vivendo, né? Então, o profeta diz, anotar, né? Caderneta para anotar, ensinar as crianças que já escrevem, olha, você vai levar esse caderno, quando o pastor falar algo que você gostou, você vai anotar aqui, em casa nós vamos conversar. Você está ensinando os seus filhos, porque vamos terminar esse culto e vamos fazer um teste. Se fosse sábado, eu ia chamar as pessoas aqui para relatar o que eu falei hoje, se eu não tivesse dado esse aviso aqui. Mas o que é que vocês ouviram e repetisse o que nós ouvimos hoje no próximo sábado. Por isso, irmão, Deus permitiu que fosse gravado. Então, ouça uma vez, ouça duas vezes, ouça 3 vezes. Tem pessoas que me ligam e dizem assim, eu já ouvi aquela pregação 5 vezes e eu continuo ouvindo de novo, porque ela foi muito importante na minha vida. É saber tirar proveito das condições que Deus tem dado para nós, né? Condições que Deus tem dado para nós. Igual esse irmão, eu conheci ele, irmão Zenilton, que o Joclei estava orando por ele, sofreu um acidente. O melhor conselho para o irmão Zenilton, como eu já disse para ele, é colocar ali para ouvir as pregações, livros espirituais para ler, ocupar o tempo para que a depressão não tenha espaço, porque ela vai progredir mais, porque nós vamos dando mais espaço para ela. À medida que nós tiramos o espaço desse tipo de coisa e colocamos nesse lugar pregações, ler a Bíblia, ler a mensagem, como eu já mandei entregar para ele ali, isso vai ajudá-lo a viver mais no espírito de alcançar a vitória do que no espírito de ser derrotado, porque o que promove é o ambiente que nós estamos vivendo. Como é que você vai num bar, assentar ali, para não lembrar de uma cerveja? Um ambiente que você está é próprio para uma cerveja, é próprio para todos os tipos de coisas, é propício para isso. Mas nós devemos transformar o nosso lugar, pelo menos o carro que nós andamos, a casa que nós moramos, o ambiente nosso, nós deveremos proporcionar a atmosfera através daquilo que está gravado, para que nós possamos ter um dia de trabalho, ou um dia de viagem, ou um dia ali na máquina de costurar, ou ao redor do tanque, lavando roupa, você está vivendo num espírito de adoração a Deus. Isso é maravilhoso. Então, nós podemos ter essas coisas, não é? Nós podemos ter verdadeiramente. Procure fazer uma limpeza na sua casa. Olhe os DVDs que uma vez
foram importantes na sua vida. Olha as pregações que alguma vez foram importantes e hoje não tem mais importância para você. Procure fazer uma limpeza e vamos nos atualizar daquilo que Deus tem tirado o velho para colocar o novo. A Bíblia diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque odres velhos, ressecado, estoura. Então, muitas pessoas estão se quebrando. Eles querem pegar a abertura da palavra e colocar em couro velho. Estão se arrebentando, nunca vai conseguir, porque o vinho novo, ele é forte, ele aumenta, ele tem força. Então, Jesus diz, tem que ser vinho novo em odres novo. Então, Deus transforma nós e Ele nos dá aquilo que está dentro de nós, é novo também, para poder aguentar. Se você não quiser passar por essa transformação, é melhor ficar com o vinho velho. Vai te dar menos problema do que o vinho novo, não é? Então, se nós temos essa possibilidade, vamos fazer com que Deus tenha acesso a nós, com aquilo que realmente nós estamos ouvindo. E se eu vim aqui hoje, ou qualquer outro dia, ou qualquer outro ministro, para tentar trazer uma mensagem para um povo, eu quero que note que o espírito correto de um verdadeiro ministro é pregar para o seu povo. E, em outras palavras, se outro povo estiver escutando, mas que saibam que nós estamos pregando para o nosso povo, pregando para a nossa igreja. O objetivo é esse, não é qualquer outro objetivo, porque esse era o objetivo do irmão Branham, pregar para o seu próprio povo. E o ministro, ele deve se preocupar em pregar para o seu povo. E diz o profeta, para tentar trazer uma mensagem para um povo moribundo como somos, e o tempo está tão perto à mão, como eu creio para esse dia. Eu seria um hipócrita ao tentar trazer algo que eu sei que te agradaria e que estaria contra a palavra de Deus. Então, qualquer pregação que poderia agradar a quem quer que seja, contrária à palavra de Deus, é hipócrita que faz isso, diz o profeta. Eu tenho que trazer para um povo uma mensagem não que lhe agrade, mas que agrade a Deus. Ele seria uma hipocrisia você saber que isso fere a palavra, mas para agradar o povo, agradar a juventude, agradar os colaboradores, agradar os que estão ali paparicando, né? Estão ali tratando como um Deus, como um ídolo, que muitas vezes tem se tornado ídolos, ao invés de ser da maneira correta, mas alguns tornaram ídolos do povo. Mas o profeta disse, eu não vim aqui para agradar o povo, eu vim aqui para dizer a verdade para o povo. Porque eu seria um hipócrita se eu fizesse isso contra a palavra de Deus. Ou qualquer coisa para atrair uma multidão. Ele seria, então, hipocrisia. Ou algo assim, eu não seria o que eu estou aqui para ser, um ministro de Cristo. Eu quero trazer algo que eu penso que seja de suma importância para você. Amém. Não somente para ser visto, mas para pensar que é algo que se eu morrer hoje, amanhã, isso estará ancorado em seu coração para seguir em frente e servir a Deus. Esse é o objetivo. Não é para o presente, é para que você possa continuar servindo a Deus. Agora, qual é a mensagem mais importante? Todas são importantes. Todas as mensagens são importantes. Mas nós temos algumas mensagens que elas são importantes para o momento que nós estamos vivendo. Elas todas são importantes, mas tem umas que elas são tão importantes para o momento que
que nós estamos vivendo, para compreendermos o propósito de Deus. E o profeta diz assim, na semana passada, em Mateus 24, foi a era mais enganosa de todas as eras. Mateus 24, falando do tempo, das eras, né? Todas as eras. Todas as eras do engano do jardim do Éden está aqui. Nunca houve uma era de tanto engano como esta era. Isso quer dizer que a serpente, o diabo, está aqui. Porque é o que voltou ao jardim do Éden. Falsos profetas se levantarão e mostrarão sinais e maravilhas. Eles mostram no intuito para enganar. Eu não estou citando a minha pregação, eu estou citando o que o profeta citou e o que a Bíblia diz. Que eles mostram sinais, eles mostram maravilhas, mas no intuito de enganar. Esses são os falsos profetas. Se possível, para enganar o próprio eleito. Então, esse é o objetivo do qual levanta-se os falsos profetas. Ora, nós temos na igreja, no nosso campo, irmãos, comprovadamente curados de câncer, mais de um. Nós temos pessoas curadas de problema de coluna, de anos, que não conseguia trabalhar mais, e Deus fez um milagre, e ele está completamente curado, sem sentir nada. Agora, não se pode tomar essas coisas e, através disso, trazer uma doutrina errada, por causa dos sinais, para enganar a sua alma. Isso é ser falso profeta. Isso é ser falso ungido, porque o sinal é verdadeiro. Né? O sinal é verdadeiro. Mas quando se toma isso no intuito de enganar o povo, o que é verdadeiro torna-se um laço para enganar os filhos de Deus. Mas o profeta diz assim, deixa eu continuar aqui. Falsos profetas se levantarão e mostrarão sinais e maravilhas, se possível, para enganar o próprio eleito. Vem? Agora, simplesmente, igrejas frias, duras e formais, e assim sucessivamente, com teologias feitas por homens, que não, o eleito nunca prestaria nenhuma atenção àquilo. Mas está lá em cima, quase como a verdadeira coisa. Em outras palavras, está muito próximo daquilo que realmente é verdade. Mas o eleito não prestaria, não olharia para isso, não prestaria atenção para isso. Simplesmente deixar uma só palavra é tudo que você tem que fazer. Prometido da era, grande hora. Cristãos por todas as partes. Tome cuidado com a hora em que estamos vivendo. Anote e leia e ouça atentamente. Esse foi o conselho do profeta. Pelo perigo da hora, o momento que nós estamos vivendo, sabe o que ele disse? Cristãos, por todas as partes, tome cuidado com a hora em que estamos vivendo. Anote e leia e ouçam atentamente. Para que Deus chamaria um povo desta era maligna para o seu nome? A razão é para testá-la, a sua noiva. É para, quando ela for manifestada, sendo provada, tentada, provada por Satanás. Quem vai provar a igreja hoje é o próprio diabo. Essa é a promessa de Deus. Porque a queda lá foi porque a Eva foi testada pelo próprio diabo e caiu. Agora, Deus vai provar que esta tem se levantado e o próprio diabo vai testá-la e ela não vai cair. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que o Papa vai bater na sua porta para pregar a Trindade para você, para te enganar? Qual é o perigo da igreja? É o Papa? É o anticristo? Não. Como é que esse Satanás vai provar a noiva? Por quê? Porque ela não vai morrer. Ela não vai ser jogada nas arenas.
ela não vai ser queimada viva. Não é o tempo para essas coisas. O tempo agora é que a noiva será provada por Satanás, é por uma unção que descerá, encarnará em homens, falsos profetas, porque não é o Papa, o verdadeiro anticristo, em outras palavras, o verdadeiro anticristo exposto, porque há o verdadeiro anticristo exposto e há o verdadeiro anticristo não exposto, que são os falsos ungidos com os sinais verdadeiros. Para provar quem? Para provar a noiva. Então ela terá que ter a plenitude da palavra. Ela terá que ter a revelação da palavra. Ela terá que ter o entendimento perfeito da palavra para que ela não venha cair diante de Satanás. Ela vai ser provada por Satanás. Mas a ordem é, o profeta diz, tentada, provada por Satanás, como foi no princípio, assim também será no fim. Assim será no fim. Agora, como a semente começa no chão, ela cresce através de cuidados da sua vida, mas ela termina a mesma semente que ela era quando ela foi para o chão. E da mesma forma, a semente do engano caiu no chão do Éden. É da mesma maneira que isso termina nos últimos dias. Exatamente como era o Evangelho quando ela caiu na denominação em Nicéia, Roma. Isso termina em uma superorganização. Por isso, se nós vamos ter uma superorganização denominacional, tem que ter uma super igreja para resistir uma superorganização. Exatamente como a semente da igreja caiu lá atrás com os sinais, caiu lá atrás com os sinais, maravilhas. E o Cristo vivo no meio deles. Isto terminou nos últimos dias, sob o ministério de Malaquias 4, e restaura de volta outra vez a fé original que uma vez foi dada. Começou quando o Espírito Santo caiu naquela primeira igreja com sinais, maravilhas, ele se voltará a ser a mesma coisa. Agora, nós encontramos agora nessa era maligna, para provar a Satanás que ela não é como Eva, que ela não é aquele tipo de mulher. E ela será provada através de sua palavra, a noiva, como a noiva de Adão foi provada através da palavra. E a noiva de Adão cria em cada pedacinho da palavra, em toda, mas se confundiu em uma promessa. Porque a promessa era trazer filhos pela palavra falada. E aquela primeira mulher, Eva, e a noiva de Adão cria em cada pedacinho da palavra, em toda, mas se confundiu em uma promessa, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela se perdeu. Por isso, ele era ontem e hoje. O que ele é? Aonde que ele está? Aonde que ele está hoje? Ele era ontem. E Eva se enganou porque ele era ontem. Mas onde é que ele estava depois? Sim. Mas falhou em uma promessa, sob a tentação do inimigo, face a face. E agora, o povo que tem chamado pelo seu nome, naturalmente é sua noiva. Ela tem que entrar em contato outra vez, através da mesma coisa. Não somente através da verdade denominacional ou algo, mas através de cada palavra. Pois no princípio da Bíblia, foi dado a palavra de Deus ao homem para que vivesse através dela. Uma palavra mal interpretada por um homem chamado Satanás, na pessoa da serpente. Um homem chamado Satanás, na pessoa da serpente. Satanás
nessa pessoa podia falar com Eva e interpretou a palavra de uma forma errônea para ela. Estava perdida, vem? Isso deve ser cada palavra. Amém. Agora, quem enganou a Eva foi um amigo dela. Não foi um bicho que saiu lá do meio do mato, um macaco, uma serpente toda esquisita lá, e chegou e cruzou o caminho dela e pegou ela e estrupou a Eva. Não, não, não. Era alguém que estava tão próximo dela, que cativou ela para poder enganá-la. Era alguém que vivia no próprio paraíso, desfrutando de quê? Águas vivas, árvores que não morriam, frutos maravilhosos. Era alguém que vivia dentro daquela atmosfera celestial. Celestial é que transformou-se naquilo que nós vemos hoje, que derrubou aquela primeira mulher. Agora, quando aquela serpente foi criada no princípio, e quanto tempo ela conviveu junto na igreja, junto no Éden, caminhando com Eva, encontrando Adão, tendo seus passeios, contemplando a beleza, até que chegou o tempo que ela tinha que ser manifestada. Por isso, os ungidos dos últimos dias só podia ser agora. Agora, esses que são ungidos para enganar, ele já estava entre o povo. Ele já veio entre o povo. Apenas receberá a unção para enganar, mas ele já estava no meio. Ele caminhava, ele via, acompanhou, viu todo o processo daquilo que Deus havia feito no jardim, e, no entanto, chegou o tempo que ele iria se manifestar. Aí Eva falhou. Judas começou o ministério exatamente como os demais, ou não foi? Judas começou com Pedro e João e Filipe. Ele começou na primeira chamada do Evangelho. Jesus chamou os 12 e um deles, ele próprio disse: eu chamei os 12 e um de vós é um diabo. O que revelou aquele falso espírito, aquele demônio, não foi a forma externa dele. O que revelou foi a palavra manifestada. A palavra manifestada revelou quem ele era. O que está revelando o anticristo e os falsos ungidos hoje é a palavra de Deus manifestada. Está desnudando o anticristo, mostrando quem ele é. A igreja precisa tomar conhecimento disso, mas se ela tem a palavra para o dia. Com a arma de ontem, nós não o venceremos. Nós o venceremos com a arma de hoje, a revelação de toda a palavra de Deus. Aí nós vamos ter força para resistir o que esse diabo tem trazido contra nós nesses últimos dias. Amém? Vamos ler uma escritura. São João, capítulo 20, versículo 1 e 2. Depois, outras escrituras estaremos lendo. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Senhor e nosso Pai, reunimos-nos aqui no partir do pão. Nós poderíamos fazer por si, partir o pão, mas não traria nenhum benefício. Mas o partir do pão pelo Senhor, pelas tuas mãos, abrirá os nossos olhos para compreender o mesmo Jesus de ontem, vivendo entre nós, comendo conosco, reavivando os nossos corações, trazendo de volta a alegria e a certeza de que as Escrituras têm se cumprido. Amado, nós oramos que o Senhor, nesta noite, possa acrescentar a nossa fé e possamos sentir, como os discípulos
esse grande impacto dessa primeira notícia de um povo desesperado, amedrontado, vivendo às escondidas. Já no primeiro dia da semana, eles já estavam encurralados, porque não tinha como provar que aquilo era verdade. Mas, Senhor, Tu proveu uma forma para eles. Tu proveu uma maneira para que eles pudessem chegar ao entendimento pleno de todas as Escrituras que tinham se cumprido naquele dia. E nesta noite, Pai, nós temos reunido-nos aqui para ver também o cumprimento das Escrituras. Não nos deixe ser incrédulos, mas os nossos entendimentos sejam abertos como o deles foram abertos, para compreender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas, Senhor, nós todos cremos que Ele foi o mesmo, que Ele era o grande Filho do homem ontem, realizador de milagres, cumprindo as Escrituras, mas abra nossos olhos para Te ver hoje, que é o que interessa para nós, é o Cristo vivo, é o Cristo de hoje, é o Cristo tirado da história e colocado caminhando entre nós e conosco nesses últimos dias. Nós agradecemos pelo Senhor ter tido essa paciência, como teve com eles, de visitá-los, de orientá-los, de mostrar-se a si mesmo, para que eles pudessem ter uma fé genuína, uma fé com convicção de que ali não era um fantasma, não era apenas um espírito, ali era o mesmo Jesus, ante eles, cumprindo a sua palavra que havia sido dito antes dele ser sepultado. Que nesta noite, Pai, nós possamos ver a mensagem do irmão Branham se cumprindo entre nós, tudo aquilo que ele falou antes de partir desta terra e deixou escrito para nós, que haja um povo que possa ver o cumprimento dessas profecias, o cumprimento dessas promessas, porque isso é o que vai alegrar os nossos corações e dar força para sairmos adiante, levando a mensagem da ressurreição. Nós agradecemos pela Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos meditar um pouco aqui nas Escrituras. Quero lembrar que sexta-feira nós vamos ter um culto de oração, às 8 horas da noite, e vamos estar em jejum na sexta-feira. Aqueles que desejarem da igreja jejuarem conosco nessa próxima sexta, e às 8 horas da noite nós vamos estar aqui orando pelos pedidos, pelos enfermos, pelos problemas. Eu convidaria a todos que nos ouvem que também se enganjassem nesse desejo de buscar mais de Deus a favor do povo, a favor da igreja. Então, todos são convidados para a próxima sexta-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui um grupo de irmãos e irmãs, com certeza nós vamos estar aqui reunidos para esse propósito. Aqui nós vemos que houve um assunto antes da ressurreição, que era de sinais, maravilhas e prodígios. É o que eles mais falavam, era ver obras de Deus, grandes obras sendo realizadas. Mas, quando o selo foi aberto e ele saiu da sepultura, trouxe uma mensagem completamente nova para eles e que foi difícil deles entenderem essa grande mudança de um momento para o outro, não é? De um momento para o outro. Por quê? Porque eles tinham convivido com duas etapas, que era a primeiro, sinais, maravilhas, e também discernimento dos corações. Isso era maravilhoso. Mas com tudo isso, ele ainda foi para a sepultura, porque a mensagem principal não era cura e não era milagres. A mensagem principal era trazer vida após a morte. E na manhã do primeiro dia, aquelas preciosas irmãs interessadas foram ao sepulcro, mas não foram na expectativa de ver a ressurreição. A Bíblia diz em outra passagem que elas foram levar ungüentos, especiarias, para ungir a sepultura. Elas não foram nesse entusiasmo de se encontrar com algo tão tremendo. Elas não esperavam isso.
Elas foram ali com um objetivo e se depararam com outro muito maior e mais especial do que aquilo que elas realmente estavam vendo ali. Quando elas viram, correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Vocês sabem que era João, né? A quem Jesus amava. E disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. A primeira interpretação delas, da igreja, foi não de ressurreição. A primeira interpretação foi de que alguém levou o corpo de Jesus. Ainda que elas tinham ouvido, ainda que elas eram crentes do ministério do Filho do Homem, que era Cristo, acompanhando todo o desenrolar daquilo, mas quando aconteceu aquilo, a interpretação foi uma interpretação intelectual. A abertura da palavra para aquelas mulheres foi uma interpretação intelectual. A abertura do selo, porque você sabe que tinha um selo romano que foi colocado sobre a sepultura e sobre a guarda dos guardas ali do Sinédrio para guardar, porque eles temiam que alguma coisa poderia acontecer. Então havia um selo, e quando o selo foi aberto, o selo que foi aberto foi aberto para trazer de volta um personagem chamado Jesus. Quando o selo foi rompido, e as mulheres que eram seguidoras, eram crentes do Filho do Homem, tinham acompanhado a primeira e a segunda etapa, tinham visto sinais e maravilhas, mas quando se depararam com a abertura do selo, para que ele saísse da sepultura, ao invés dela gritar, ele ressuscitou, elas gritaram, levaram ele daqui. Não tiveram a revelação, não tiveram a interpretação correta, ainda que eram crentes, ainda que eram seguidores do Filho do Homem, mas não tiveram a revelação completa, mesmo que estava deparando com um acontecimento inédito. Inédito, porque os próprios Sinédrio disse, olha, quando os guardas chegou, disse, ele sumiu de lá. Então vocês mintam que ele não ressuscitou. Mintam que os seus discípulos vieram e levaram o corpo. Veja, por que o próprio Sinédrio inspirou a mentira, sendo que as mulheres é que poderia ter dito ele ressuscitou? O próprio Sinédrio disse para os seus soldados, espalhe para todo mundo que os seus discípulos vieram e tiraram ele da sepultura, para que não ocorra coisa pior do que aconteceu até agora. E as próprias mulheres que acompanhou Jesus deveria ter dito o que o Sinédrio disse, que ele ressuscitou, mas queria que mentisse. Em outras palavras, as mulheres estavam sendo mais induzidas por aquilo que o Sinédrio tinha que levar o corpo de Jesus, não sabia como, do que propriamente o cumprimento que ele havia dito que ele iria ressuscitar. Mas elas correram e anunciaram a Pedro. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas João correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, que era João, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Não sabiam as Escrituras? Quantas vezes eles tinham ouvido isso? Que ele ia ressuscitar? Quantas vezes Jesus tinha pregado? As mensagens de Mombrana. Quantas mensagens o profeta pregou que viria a abertura dos selos? E preparou o povo para isso. E advertiu que seria assim. Deus deu visões, deu sonho para irmãos. Leia, senhores, é esse o tempo. 7 sonhos, visões, advertindo.
ele tinha visto um estrondo, ele pensava que era a sua própria morte, advertindo. Jesus tinha advertido, mostrado, porque estava no Velho Testamento, e ele próprio disse que ele levantaria no terceiro dia. E agora nós encontramos que depois de tudo isso, depois do selo aberto, depois da ressurreição da palavra, a palavra feito carne, a palavra vindo, a Bíblia disse que eles ainda não sabiam a Escritura. Você já pensou isso? Apóstolo, pregador, seguidor, ele tinha ouvido Jesus pregar. Por isso, essa confusão que está na mensagem hoje ao redor do mundo. Pega as mensagens, o profeta falou, ele predisse como seria, anunciou todas as coisas, mas ainda tanta confusão na manifestação do Filho do Homem. Vou mostrar isso para vocês, que isso não é para incrédulo, porque mesmo os crentes acostumados a ver e conviver com ele, não puderam entender nem a Escritura, não puderam reconhecer, mas eles foram humildes para esperar no Senhor, para que Deus pudesse abençoá-los. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que o ressuscitasse dos mortos. Você já leu no Velho Testamento que ele tinha que ressuscitar? Salmo 16:10 fala que ele não poderia ficar mais do que 3 dias, 72 horas na sepultura. Ele disse: derrubarei esse templo e em 3 dias eu levantarei, falando do seu próprio corpo, advertindo. O irmão Branham falou, o irmão Branham profetizou, o irmão Branham falou o que aconteceria, como seria, coisas que hão de ser, qual a atração sobre a montanha. Senhores, é esse o tempo, essas mensagens, o desvelar de Deus, todas elas, o profeta mostrando o quadro, como seria, como ele caminharia, como sucederia. Mas essas mulheres, como alguns, pensavam que o Filho do Homem estava morto. Não, ele estava morto. Se levaram ele, em outras palavras, se era ele que tinha prometido levantar, então que Deus é esse que tem que ser carregado? Que mensagem é essa que nós temos que carregá-la? Essa mensagem tem que carregar nós, porque essa mensagem é Deus para nós. Essa mensagem é a Bíblia nova para nós. E, no entanto, essas mulheres estavam crendo que o Filho do Homem estava morto. Estava pregando, olha, porque veja o que ela pregou, o que essa igreja pregou ali, um pouquinho mais em cima. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Elas estavam pregando que o Filho do Homem estava morto. E o Filho do Homem já estava numa outra etapa, estava numa outra dimensão, estava num outro trabalho, estava num outro nível. Enquanto essas mulheres, sem a revelação daquilo que estava escrito pelo Senhor, e andava pregando que o Filho do Homem estava morto, será que isso impediu que ele estivesse vivo? A pregação daquelas mulheres impediu que ele estivesse vivo? Não. Por mais que ela cresce que o corpo foi levado e que não era uma ressurreição, não deixou Jesus de cumprir a palavra, porque ele estava vivo, ele estava caminhando, ele estava falando. Então, tornaram, pois, os discípulos para casa. Em outras palavras, e agora? Verdadeiramente, o Filho do Homem, enquanto ele estava pregando, era um grande homem, mas depois que morreu, acabou. Acabou a era, acabou a oportunidade, acabou o que fazer. Será que realmente é isso que Deus tinha para nós? Esperar o irmão Branham, esperar a volta de um corpo físico, esperar algo, um estrondo, esperar algo tremendo? Não, nós não estamos pregando a mensagem dos adventistas do 7º dia. Nós estamos pregando a mensagem de Malaquias 4, Apocalipse 10:7. Nós estamos pregando uma mensagem autêntica de hoje. Por isso o assunto de hoje é Ele ressuscitou. O assunto de hoje é saber o impacto que isso está causando num povo, para esse povo que crê que Ele ressuscitou.
que está causando em nós? Nós vamos voltar para a primeira etapa? Vamos voltar para a segunda etapa? Ou nós vamos dar continuidade a esse Deus que está sendo pregado, que ele está morto? Não, Deus não morre. Ele muda a sua máscara, ele muda de tabernáculo, ele sabe como continuar com a sua obra, ele sabe como continuar com o seu povo. Então parece que realmente, quando isso aconteceu, o selo foi aberto, antes da revelação, eles criam que ele estava morto. E não só criam, como também pregavam que ele estava morto. E foram pregar para Pedro. Pedro, não, eu vou ver. Chegou lá, verdadeiramente. Qual foi a decisão de Pedro, que era o homem que tinha a chave? Qual foi a decisão dele? Ele poderia ter chegado para essas mulheres e dito: irmã, fique tranquilo, nós temos pregado, nós temos ouvido o mestre falar. Não, ninguém levou o corpo dele, ele ressuscitou e ele está em algum lugar. Nós temos que encontrar ele, porque ele não está na sepultura. Aquele Deus que estava em Umbrana não está em Jeffersonville. Ele tem que estar em algum lugar. Ele tem que usar algum corpo em algum lugar. Se Pedro tivesse a revelação das Escrituras se cumprindo para o seu dia, que era uma profecia, ele tinha acalmado aquelas irmãs, dizendo: não, pode esperar, irmão, vamos para casa, porque ele vai nos encontrar. E ele ressuscitou, porque ele falou para nós que ressuscitaria. Então tornaram, pois, os discípulos para casa. Tornaram os seus discípulos para casa. Em outras palavras, o que nós vamos fazer? Levaram ele para onde agora? Roubaram o corpo do Senhor. Levaram o corpo do Senhor. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Outra irmã lá, chorando também, porque quando o selo foi aberto, pensou que tinha sido levado, não havia mais corpo, não havia mais nada, estava desesperada. E agora ela está falando para os anjos aquilo que ela cria: levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tem muita gente que não sabe onde ele está hoje mesmo. Para eles levaram em algum lugar. Não sabe onde ele está. Mas nós vamos mostrar onde é que ele está. Ele está em algum lugar. Ele não é um fantasma. Ele está em algum lugar. Amém. Amém. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. A palavra se abriu, o sepulcro se abriu. Elas pensaram que tinham levado o corpo dele, sendo roubado, que ela estava com a mente tão fixa na morte, naquilo que ela não podia ver. Que, olha, quando ela estava dizendo que levou o corpo, que eles tinham levado ele, os anjos estavam ali com ela. A Bíblia diz: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Eles não sabem que é Jesus. Não, não é Jesus, é uma unção. Parece que é Jesus, mas não é Jesus. É uma unção. Mas a Bíblia diz que era Jesus mesmo. Era Jesus. Mas ela não conhecia, porque na sua mente já tinha concebido, por alguém que havia pregado, por alguém que havia dito, que alguém que não tinha revelação, que verdadeiramente alguém deveria ter roubado o corpo dele, porque não estava na sepultura. Incrédulo das promessas, das profecias que Deus havia dado para o seu dia. Aquela profecia para o dia não era mais de um Cristo morto. No terceiro dia, ele estaria vivo. Era isso que eles tinham que pregar, que ele estava vivo. A igreja tem que pregar hoje que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Ele está vivo hoje. Ou então nós vamos esperar e olhar para ele e dizer: mas não é ele. Não é ele. Mas não sabia que era Jesus. Porque eles tinham vindo
olhando, vendo, tinha acompanhado um Jesus mutilado, um Jesus acabado, e ali estava um jovem diante delas. Uma Bíblia nova. Não podia acreditar que era não, que era ele, porque estava novo. Por isso o profeta diz, quando os selos abriram, a Bíblia tornou-se nova. Mas alguns vai continuar esperando que ele apareça mutilado, ferido. Querem que ele apareça dessa maneira? Não, ele não vai voltar atrás, não. Ele vai ser o que ele é. Então, elas não conheceram. Disse Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Quem é que estava falando? Agora era ele próprio, a palavra encarnada falando para a mulher. Ele próprio dizendo, o que vocês estão buscando? Em outras palavras, olhe para mim. O que vocês estão buscando? O que vocês estão querendo? E ela olhou para ele, irmão. Olhou para a palavra ressuscitada, olhou para o Filho do Homem ali, olhou para a palavra viva, olhou diretamente para ele, a palavra conversou diretamente, porque agora não era uma palavra morta, agora era a palavra viva, que estava ali, conversando com ela e perguntou, que buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Quer dizer, falando com a própria palavra viva, né, Deus ali diante dela, o Cristo que havia ressuscitado, aquele corpo que estava ali, agora vivo diante dela, conversando com ela, só que ela pensava que era outra pessoa, que era o hortelão, o cuidador do jardim. Muitas pessoas estão pensando isso, que é outro, não é ele. Mas Jesus estava mostrando que era ele. Amém? Ela perguntou, se tu me disser onde puseste, eu o levarei. Em outras palavras, pois quem? O que você está buscando? Será que porventura não é eu que você está buscando? Mas veja o que aconteceu, irmão. Disse-lhe Jesus, Maria. Quando ele pronunciou o nome, foi quando ela reconheceu quem ele era. Por isso ele desce na terra com os nossos nomes. Só vai reconhecer aquele que ele chama pelo nome. Quando ele disse Maria, veja o que aconteceu. Maria, ela voltando-se disse Rabone, que quer dizer mestre. Agora ela sabia que esse nome, da maneira como ele foi chamado, só Jesus poderia chamar. Só Jesus te conhecia, só Jesus te salvou, só Jesus fez a obra por você. Por isso, só vai reconhecer ele hoje, o Filho do Homem, aqueles que têm o nome escrito no livro, e ele vai chamar nós pelo nome. Nós estávamos enganados, mais de 50 anos, pensando da mensagem, olhando para a mensagem, pensando que era o hortelão, pensando que era o irmão Brana, que era o Filho do Homem, pensando que o irmão Brana era o grande homem, pensando, não, agora descobrimos que não, é ele mesmo que está falando conosco, através da sua palavra, e nos chamando pelo nome. Quando ele fala Maria, irmão, toda dúvida cai por terra. Tudo cai por terra, porque agora ela viu que realmente era ele. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém. Eu subo. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isso. Ela agora estava pregando um Jesus vivo, não um Jesus morto. Ela não estava procurando mais o corpo de Jesus, ela tinha encontrado o corpo. E ela correu e disse para os discípulos tudo o que ela havia ouvido. Chegada, pois, a tarde daquele dia, tem que ser de tarde, o primeiro da semana, né,
que ainda era o domingo, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Ele não ia para o Pai? Para o meu Pai, para o vosso Pai? Mas como é que ele está ali de novo? É o povo que pensa que ele está só no céu, que ele está sentado num trono, que ele não está aqui, que ele está aqui, mas não está lá, que ele está lá, mas não está aqui. Não. Ele disse: vou para o Pai. Diz, meus irmãos, dizem que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, mas em seguida está ele de novo no meio do povo. Quem era ele? A Bíblia diz: o mesmo Jesus. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou-se sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quando? Depois da ressurreição, depois da abertura, depois do selo aberto, depois de ele estar naquela carne nova, naquele corpo novo, é que ele agora dá a comissão para os seus discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aí sim, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Em outras palavras, agora está tudo com vocês. Poder para perdoar ou poder para condenar. Mas agora, antes dele dar esse poder, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. É a única maneira de um homem ministrar para o reino de Deus, para não matar, para não ser um assassino, para não ser um criminoso, é se ele receber o sopro do Espírito de Deus na sua vida. Porque aqui ele disse: eu dou poder para vocês agora, para perdoar pecados, e também para não perdoar pecados. A vocês foi dada essa autoridade, mas primeiro teria que ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, o homem sobe para matar. Por isso, quando aquele casalzinho estava com cenas obscenas, cenas imorais na frente do tabernáculo, o anjo disse para o profeta: faça o que você quiser com ele. Já pensou, irmão, se Deus desse nós nas mãos de alguns aí, o que eles fariam de nós? Cremava nós. Se fosse dado para eles, algum de nós, eles queimavam nós em questão de segundo. Não é verdade? Eles faziam isso. Porque Jesus disse: olha, soprou sobre eles, deu o Espírito Santo, né? Soprou para receber o Espírito Santo. Depois disso, deu poder para perdoar pecados ou para reter os pecados. Agora ali estava um homem na plataforma, um casal obsceno ali, naquela condição, e o anjo diz: faça o que você quiser. Ele olha e disse: eu perdoo. Esse é o verdadeiro. Porque ele não vem para matar. Quem vem para matar e destruir chama-se Satanás. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Destruir unidade, destruir família, destruir a irmandade, destruir a comunhão, destruir o amor pela palavra, destruir a estrutura da igreja. Esse é Satanás. Mas Jesus veio para unir. O Filho do Homem vem para unir corações de mesmo pensamento, almas eleitas por Deus, dos quatro cantos da terra, vivermos uma mensagem na sua totalidade como verdadeiros irmãos. Eu não queria ser aquele casal, cair nas mãos de algum pregador naquela hora, não, viu? Eu queria cair nas mãos de William Branham. Eu queria estar nas mãos de William Branham, porque ele recebeu o sopro. Ele sabia o que ele estava ministrando. Já pensou? Quando você chega com sua vida dilacerada, quebrada, todos os problemas, e você encontra um homem para acabar de matar você? Não, você não vem para a igreja para acabar de morrer. Você vem para a igreja para viver. E outra, você não vem para a igreja como arena,
para gritar quando vê os crentes serem mortos. Você não é um romano, você é um cristão. Enquanto os romanos estavam lá batendo palma, vendo os cristãos morrer lá nas arenas, havia um grupo de crentes em algum lugar chorando e buscando a Deus, intercedendo e tendo compaixão dos crentes que estavam morrendo. Você não vem na igreja para ouvir morte, assassinato. Vocês vêm na igreja para adorar a Deus, para ver prostituta voltar libertada, para você ver bêbado voltar curado para a sua casa, deprimido ser liberto e voltar para a sua casa. Nós viemos para ser abençoados. Esse é o Cristo que nós queremos na nossa igreja. Esse é o Cristo que nós queremos na plataforma. Nós queremos um Cristo que sabe o que é perdoar, sabe o que é levantar o caído. Que nós temos com quem aprender. Esse casal caiu nas mãos de William Branham. Porque se tivesse caído nas mãos de alguns pregadores, eles iriam levar só a cinza deles para jogar no mar, em algum lugar, algum jardim. Mas o Espírito Santo caiu na igreja naquela hora. Sabe por quê? Não pela morte, pela salvação que ele aplicou na vida de pecadores. Deus então se agradou tanto que toda a igreja foi abençoada. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: ele é meio debandado, né? Devia estar tudo ali agora, numa expectativa, terceiro dia, ressurreição. Ele prometeu que as mulheres já tinham visto o anjo e tudo, mas ele estava lá, não, nem estava na reunião lá, como alguns crentes hoje, nem está presente. Estava em algum lugar. Aí, esse Dídimo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Que lástima, né? Que pena, né? Você não está quando ele vem. Que coisa tremenda. Deveria ser uma oportunidade de encontrar, mas ele não estava, não. Disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. A abertura da palavra, nós vimos, graças a Deus. Nossos olhos foram abertos. Nós vimos, viu, companheiro Tomé? Nós vimos, abertura. Deus realmente desceu no Monte Pôr do Sol, cumpriu a palavra. Ele manifestou o Filho do Homem. Tudo nós temos visto, graças a Deus por isso. Ele disse: eu creio nessa coisa aqui, eu não estava lá. Eu creio nessas coisas aqui, mas foi pregado. Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Qual era o Cristo que ele estava procurando? O Cristo de ontem, crucificado, morto, dilacerado, pregado na cruz. É isso que eles estavam esperando. Eles não queriam um Cristo ressuscitado, eles queriam um Cristo morto. Ou então, que a palavra não podia transformar. Ver um Jesus com furo do lado direito, o que é isso? Olha a fé de Tomé, um homem que tinha acompanhado Jesus, visto os sinais, e agora esperar um Cristo nessas condições? E incrédulo, irmão, porque veja bem, o seu colega Pedro, o seu colega João, estiveram na sepultura, as suas irmãs Maria, Madalena, todas estavam testificando do que havia acontecido. Não, mas tem uma coisa, eu não vou nem pregar isso enquanto eu não ver que é ele mesmo. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. O que é paz seja convosco? É shalom ou não é shalom? Então você tem que ler a mensagem do nascer do sol. E a mensagem shalom, para ver o que é que nós estamos tendo hoje. Porque depois da ressurreição é shalom mesmo. É um novo dia. Na primeira vez ele disse: paz seja convosco. Na segunda vez chegou de novo: paz seja convosco. E outra palavra: o sol nasceu, companheiros. Não estamos mais em Laodiceia. O sol nasceu. Tomé queria ficar em Laodiceia. Ele disse: não, é shalom. É novo dia. É paz. É um novo dia, Tomé.
Não, mas eu quero ver ele lá naquelas condições. Não, você não vai ver ele mais naquelas condições. Agora é Shalom. Um novo dia tem raiado. Paz. Amém. Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Que advertência, hein? Que chamada de atenção de Jesus. Agora, será que Tomé achou buraco ali? Para crer? Mas quando ele ouviu a voz, disse: coloca a mão, vê se você acha alguma coisa aqui. Olha minhas mãos aqui. Na outra escritura diz: olha, um espírito não tem carne. Olha como eu posso comer. E assim por diante. Mas mete a tua mão aqui, Tomé. Tem algum buraco aqui, alguma coisa? É eu ou não é eu? Sou eu ou não sou eu? Então, disse assim. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: por que me viste, Tomé, cresces? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Quem que é bem-aventurado? Quem não viram e creram. Quem que está nessa classe hoje? Se não somos nós. Amém? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora, veja tudo o que aconteceu, irmão. Ressuscitou, apareceu, veio anjo, esteve com eles, falou com Tomé, era ele, todo mundo reconheceu, todo mundo agora estava alegre que tinha acontecido. Então, no capítulo 21 diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez ao discípulo junto do mar de Tiberíades e manifestou assim. Então, ele tinha manifestado lá na ressurreição com Maria, depois com os 11 ali, e depois de novo com eles, e agora de uma outra forma, porque ele tem muitas formas para se manifestar. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Depois de tudo isso, ele ainda queria voltar a ser pescador de novo. Vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Você é líder? Nós vamos junto. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Claro, você trabalhar na linha contrária, com a ressurreição já, a comprovação de que ele saiu, a palavra de novo entre nós, e você ainda querer voltar o velho sistema que você tinha, de pescador, com as velhas redes que você tinha, o velho evangelismo que você tinha, a velha natureza que você tinha, o velho pastoreio que você tinha lá, é claro que você não vai fazer mais nada, você não vai pegar mais coisa nenhuma. E o velho Pedro, voltando ao velho sistema, a palavra já tinha vindo, a abertura já tinha vindo, o selo foi rompido, a palavra estava ali, já tinha visto que era ele, mas queria continuar com o velho sistema. E no velho sistema não pega mais nada. No velho sistema não funciona. Nós estamos agora num novo sistema, o sistema de Deus. Sistema que os homens tentaram fazer e fracassaram, mas esse não vai fracassar, porque esse é o sistema de Deus. E sendo já manhã, Shalom, né? Mais uma vez, sendo Shalom, manhã, porque é de manhã mesmo, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Já tinha falado com ele, já tinha comido com ele, já tinha visto ele, esse Dídimo já tinha colocado as mãos no corpo dele, e ele aparece de novo, e eles continuam não sabendo quem é ele. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Em outras palavras, não deram a mínima para o filho, para a palavra aberta, ressuscitada, não deram a mínima para ele. Não tem nada de comer, não pegamos nada até agora.
Temos pregado, não acontece nada, o povo continua aí, ó, não tira ninguém da água mais, continua na água, não dá mais nada, não temos nada para comer. Não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Oh, que coisa segura, hein? Agora, você não conseguia ver onde estavam os peixes. Mas quando o Filho do Homem se apresenta, depois que ele morreu, depois que o seu véu foi rasgado, depois que ele aparece num novo corpo, e agora, com autoridade, ele diz para você olhar aonde tem peixe, aonde tem o que você precisa, você começa a ver a Bíblia, a mensagem, aonde você precisa olhar, ele manda, olhe para esse lado, olhe para aquele lado, olha a mensagem do desvelar de Deus, qual a atração sobre a montanha, os ungidos dos últimos dias, senhores, é esse o tempo. Quando ele começa a mostrar, você diz, tem alguma coisa diferente aí. Aí, eles disseram assim, lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos peixes. Mas há uma escritura que diz assim, que nós temos pescado toda noite, nós temos buscado toda noite, não pegamos nada. Nós lemos a Bíblia, lemos a mensagem de ponta a ponta, a Bíblia de ponta a ponta, lemos e parece que não encontramos nada, não pegamos nada. Mas quando a palavra se abre, o Filho do Homem se aparece, ele vai mandar você olhar na direção certa. Agora, olhe para a direita, e agora você vai lançar a rede aonde eu mandar. Quando ele lançar a rede, não podia tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Por que é o Senhor? Não estava conhecendo, mas agora a sua vida começou a mudar. Quando a palavra abre, a sua vida começa a mudar, você é o Senhor. Não, agora é o Senhor, eu sei que é Ele que mudou a minha vida. Eu não cantava, eu não orava, eu não tinha prazer de vir na igreja, eu não dedicava, eu não jejuava, eu não buscava a Deus, mas agora eu vejo que é o Senhor. Porque vejo o resultado, quando eu fiz o que Ele mandou, agora funciona. Não funcionava antes, mas agora funciona. Então é o Senhor. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Agora eu sei que é o Senhor. Agora eu sei que é o Senhor, porque a nossa vida está sendo transformada. E o que aconteceu? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Aí eu perdi o medo. Agora eu não era um pregador mais escondido. Agora eu vou pregar a terceira etapa, porque ele está vivo mesmo. É ele mesmo. Não vamos pregar isso, porque isso vai trazer problema para a igreja. Não, Pedro já lançou e agora é ele mesmo. E daqui em diante eu vou pregar que ele está ressuscitado. Vou pregar que o mesmo Senhor tem descido do céu. É o alarido, tem vindo. Tem colocado-se entre nós. E tem nos abençoado a chegar até aqui. Tirou o medo da igreja, tirou o medo dos pregadores, tirou o medo daqueles que estavam encurralados. O velho Pedro, nesta hora, lançou-se ao mar. Ele não tinha mais o medo da maré, das ondas, ele não tinha medo de se afogar, ele não tinha medo de morrer, porque o Senhor estava ali. Agora ele era responsável por ele. Amém. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Amém? Onde é que ele arrumou esse pão? Se os próprios discípulos disseram que não tinha nada para comer. Mas havia peixe e pão. Não tinha nada, mas aparece um esquilo. E ele mata e come aquele esquilo. Não tinha nada. Quem era? Quem era esse que podia fazer essas coisas? Quem era esse que não tinha nada para comer e já tinha agora um peixe assado ali e tinha pão ali? Irmão, esse é o tempo que Deus prometeu para nós. Ele provê para os seus filhos o que é necessário para eles. Por isso o profeta disse: não preocupe com o aperto, não preocupe com as ameaças do anticristo. Na hora certa, a terceira puxada entrará em ação, e aquilo que você precisa, Deus te dará, porque sairá da sua própria boca.
Essa é a presença dele no nosso meio. Ele proveu. Amém? Ele proveu. Não se preocupe. Havia ali um peixe posto em cima e pão. Disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. É outro milagre. Nem a rede se rompeu. É outro milagre. Disse Jesus: vinde, jantai. Era tarde. Foi no tempo da tarde. No final do dia. Vinde. Agora vocês não tinham comida, não. Vocês não tinham que comer, não. Mas agora vocês podem comer à vontade. Porque agora Deus derramou. Abriu a janela do céu. E começou a alimentar a igreja. Você não precisa combater, brigar. Você não precisa matar os irmãos, não. Nós não comemos esse tipo de carne. Nós estamos aqui para partir o pão com abundância. É tempo de ceia, porque janta é ceia. É tempo de ceiar, porque Ele tem estado no nosso meio e tem multiplicado o pão, tem multiplicado o peixe para nós. Temos sermões, pregadores, palavra. Cada culto que nós vemos é a palavra que Deus traz para nós. Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Você vai perguntar mais? Foram revelados? Não havia mais pergunta. É o sétimo anjo? Mombrano é o filho do homem? Ou não é o filho do homem? Manifestou? Não, não é. É uma unção, é uma aparência. Não, é um fantasma. É isso? Não. Quando eles viram, não havia mais pergunta. Eles sabiam que era Ele. Amém. Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. 3 vezes. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Amém. Amém? Mombrano, ele nunca disse: mata meus cordeiros. Apacenta. Você só pode apacentar se você amar o Senhor Jesus. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém. Amém? E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e desse, que serás? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Esse é o livro de João, esse que estava com Pedro testificando dessas verdades. Amém? Terceira vez,
cada vez que ele apresentava de uma maneira que o discípulo não o reconhecia. Mas era ele, era o mesmo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer ao Senhor por ter reconhecido a sua presença aqui entre nós. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele abriu os nossos olhos. Não estamos buscando um Jesus que foi levado por mãos humanas. Nós estamos agora diante de um Jesus que por si mesmo levantou no terceiro dia e está caminhando entre nós. Amém. Irmão Hugo agradece pelas orações feitas por seu filho Jonatas no domingo passado, pois chegou em casa com a febre normalizada. Irmão Paulo pede oração pela irmã Deise Castilho, que está enferma. Pai Celestial, o Senhor Jesus está aqui, a sua palavra está aqui, o seu Espírito Santo está aqui, porque todos é um, e o Senhor tem se manifestado para mostrar que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como temos visto pessoas com câncer serem curadas, pessoas com problema de coluna sendo curadas, Senhor, essas vidas que estão sendo colocadas nesta noite aqui através desse pedido, e outros com suas mãos levantadas, e outros que estão pela internet, nós agora declaramos a cura por um Deus vivo, por um Cristo ressuscitado, pelo mesmo Jesus de ontem e hoje, que dá vida e cura o corpo enfermo para a glória de Deus. Esse povo crê nessa palavra. E nós recebemos essa vitória nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, aceite a nossa gratidão pela vitória dos teus filhos, através da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos ver os nossos participantes, né? Aqueles que participaram conosco. Aqui nos acompanharam o irmão Joel e a irmã de Deus em Campo Largo, a Margarida em Curitiba, a irmã Josiane e irmão Elber em Curitiba, a irmã Gleci e família em Colombo, a mãe Guiomar e irmã Maria em Guaíra, o irmão José Guiar e família em Jataizinho, de Toledo, irmão Valmir Mussolim, irmão Ademir e família, irmã Paula, irmão Otávio, irmã Nair, irmão Vilma Bonfim, de Londrina, irmão Juraci e família, irmã Diva dos Anjos, Ponta Grossa, irmã Débora, Anabelle e Gabriela em São José dos Pinhais, Franciele, Maria, Bruno e Emanuel, São José dos Pinhais, irmão Sandro e família de Vera Cruz, irmão Daniel e família em Campinas, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão Zenilton em Cosmópolis, irmão Gerson e família em Ferraz e Vasconcelos, irmão Uenes e família em Mogi das Cruzes, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Aureni e irmão Norberto em Parnaíba, irmã Elisângela, Roberto e Nelma em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, irmã Elisângela, Misael, Lourdes e Davison em Santa Cruz, também no Rio Grande do Norte, irmã Eveline, irmã Maria e Esther e Emily em Campo Grande, irmã Ana Lídia, Gravataí, irmã Ana Rosa, Rio Manso, irmão Luiz e irmã Angelina em Contagem, irmã Ada, Novo Hamburgo, irmã Rosane, Novo Hamburgo, irmã Sabrine, São Leopoldo, irmã Ellen de Barros, em São Leopoldo, irmã Margarete, também em São Leopoldo, irmã Milena, em Osório, Rio Grande do Sul, irmã Emily, em Montevidéu, no Uruguai, irmão Carlos Vilar, pastor lá, que está atendendo a irmã Emily, irmã Luci, está nos assistindo também, irmã Emily está ali, esse tempo, congregando com o pastor Carlos. Eu estava dizendo para a família que ela está bem amparada, está num lugar abençoado, um pastor chamado por Deus, aprovado por Deus. Que Deus abençoe o nosso amigo e lhe dê muita saúde, já que você tem passado por caminhos difíceis pela enfermidade. Mas a igreja de Curitiba, o nosso povo, está lembrando de orar pelo pastor Carlos Vilar. Irmão João Gomes em Camboriú, irmã Rosemary e Ellen em Criciúma, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Heraldo e Lucéia em Forquilinha, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmão Eliseu e irmã Marina em Joinville, irmã Dileuza em Rio Negrinho. Lembrando que no próximo domingo, às 17 horas, nós começaremos a nossa reunião de Santa Ceia. Que Deus abençoe e que todos possam se fazer presentes. Os que estão viajando já a partir de amanhã para a reunião de ceia, vindo do Rio Grande do Sul,
Deus abençoe a viagem de cada um de vocês. Sábado também está vindo mais irmãos. Deus abençoe e conte com as nossas orações. Sexta-feira, os que desejarem jejuar, estar aqui às 8 horas, nós vamos estar aqui orando, intercedendo pelos pedidos e orando pelos enfermos também. Vamos levantar nossas mãos. Senhor, te damos graças por essa oportunidade, pelos amigos, pelos irmãos que nos assistiram, crendo que o Senhor suprirá a necessidade de cada um deles. Lembrando de irmãs e irmãos que passam momentos difíceis, de provas, dificuldades, mas cremos que o nosso Deus proveu o peixe, proveu o pão, proveu o alimento, porque o Senhor é o que vai ministrar a ceia. Como o Senhor está ministrando a ceia para o teu povo agora, o Senhor tem ministrado através de todos os tempos, nas eras, ainda hoje o Senhor é o mesmo, ministrando a saúde, a libertação, a bênção material, a abertura para ter um bom emprego, um trabalho, na escola, a vitória. Cremos que o Senhor fará isto, porque o Senhor prometeu que faria. Te damos graças por todas essas bênçãos, Pai, e encomendamos nossos irmãos e amigos nas mãos do Senhor, para um dia abençoado amanhã, e nesse próximo sábado, reunidos aqui, queremos estar na unção do Teu Espírito para agradar o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Enquanto se canta, a igreja se abraça. Deus te abençoe e até sexta-feira aqui, se o Senhor nos permitir. Se esta morada terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos outra eterna esperando no céu. Ele disse: eu vou para preparar um lugar para onde eu estiver, vocês também estejam. Do terrestre ao celestial, desse corpo a minha teofonia, desta velha casa de meu Pai, essa morada que Ele fez para ti e para mim, essa morada que Ele fez para ti e para mim. E neste corpo gememos, anelando ser revestidos de nosso novo eterno no céu. Este corpo te vê, vestido de incorrupção, tragada será a morte pela vida. Do terrestre
Desta velha casa viu a casa